Vá de resumos, vamos direto ao ponto, esmiuçar a espinha dorsal do direito penal. A aplicação da norma penal de forma totalmente técnica, focada e, o mais importante, a prova de qualquer examinador. Bora lá? Nosso primeiro subtema: momento do crime e atividade. Gente, é absolutamente imperativo fixar na cabeça que, por força do artigo 4º do Código Penal, o Brasil adota de forma expressa a teoria da atividade. Mas, afinal, o que isso significa na prática? Bom, significa que o crime é considerado praticado no exato instante da ação ou da omissão. O momento em que o resultado acontece, completamente irrelevante. E por que o legislador escolheu esse caminho? O motivo é bem claro, tá? É para garantir a mais absoluta segurança jurídica sobre qual lei a gente deve aplicar quando acontecem aquelas transições de leis no tempo. Prestem muita atenção nesse cenário clássico de prova. É tipo um quebra-cabeça. Imagina uma linha do tempo. Ponto 1. Ocorre a ação, o disparo de arma de fogo, e a lei vigente no dia é super branda. Ponto 2. O Congresso muda a lei e as penas ficam muito mais severas. Ponto 3. O resultado, que é a morte da vítima, acontece só semanas depois, já na vigência da lei nova. Qual lei a gente aplica? Fica provado de forma inquestionável que o réu tem que ser julgado pela lei lá do momento do disparo. A lei mais branda, claro. E aqui entra um detalhe absolutamente crucial. A gente precisa conectar isso com a súmula 711 do STF. Dominar essa jurisprudência específica é simplesmente essencial. Memorizar a força desse princípio da atividade é a chave mestre para resolver sem sustos as questões mais cheias de pegadinhas sobre a aplicação da lei penal no tempo em qualquer exame. Segundo subtema: leis excepcionais e temporárias. Anotem aí, porque essas normas representam simplesmente a exceção máxima, a grande exceção à regra geral de retroatividade da lei penal benéfica. A gente está falando aqui da famosa ultraatividade, uma característica lá do artigo 3º do Código Penal. Ela faz com que as normas excepcionais e temporárias continuem valendo para os fatos que ocorreram durante o período delas, mesmo depois de expirarem. Mas por que isso existe? Faz todo sentido lógico. Sem esse mecanismo, o infrator que cometesse um crime durante uma emergência nacional, por exemplo, ia simplesmente enrolar o processo até a crise acabar para escapar da punição. Não dá, né? Para ilustrar bem, pensem nesse exemplo prático e bem vívido. Imagina uma lei super rigorosa que foi criada exclusivamente para durar o período de uma pandemia. O pulo do gato aqui é: o réu vai sim enfrentar as penas duríssimas daquela época de pandemia, mesmo que o julgamento dele só aconteça anos depois, com a crise de saúde totalmente resolvida. É isso mesmo, a lei carrega seus efeitos para o futuro. Terceiro subtema na tela: abolício crimes e efeitos. Esse é aquele fenômeno onde o Estado edita uma nova lei que, pura e simplesmente, deixa de considerar uma conduta específica como crime. E olha a força da regra da retroatividade absoluta que está cravada no artigo 2º do Código Penal e também na nossa Constituição Federal. O fundamento ético disso é muito direto. Se a sociedade não reprova mais aquele ato, o Estado automaticamente perde o direito de punir. Fica sendo obrigatório retroagir, pegando inclusive sentenças condenatórias que já transitaram em julgado. Mas opa, muito cuidado agora. É exatamente aqui que mora uma daquelas grandes pegadinhas de prova que derrubam muita gente. De um lado, os efeitos penais são completamente extintos. Zera tudo. Mas do outro lado, os efeitos civis são mantidos integralmente. É fundamental gravar que o dever de indenizar a vítima, de compensar financeiramente o dano, sobrevive à descriminalização. Ou seja, o crime desaparece, mas a dívida civil continua intacta. Nosso quarto subtema: interpretação analógica versus analogia. Pessoal, fica um alerta seríssimo. Confundir esses dois conceitos hermenêuticos é um erro fatal e imperdoável em prova objetiva. Então, vamos desarmar logo a armadilha do examinador. A analogia serve para preencher lacunas, buracos na lei, e é estritamente proibida de ser usada contra o réu. Jamais em malam partem, ponto. Já a interpretação analógica é outra história. Ela se apoia em fórmulas genéricas deixadas de propósito pelo próprio legislador. E atenção, tem total autorização legal para ser aplicada inclusive contra o acusado. Para ancorar esse conceito abstrato e não esquecer mais, pensa nesse estudo de caso. A lei lista os meios de homicídio tipo veneno, fogo, e aí fecha com uma fórmula genérica ou outro meio insidioso ou cruel. O uso de um gás tóxico não está escrito expressamente na lei, mas se encaixa perfeitamente nessa fórmula genérica. É exatamente assim, na prática processual, que a interpretação analógica funciona. Chegamos ao quinto e último subtema: fontes e extraterritorialidade penal.
Vale sempre a pena recordar que a parte geral do Código Penal atua como a estrutura mestre, a base de todas as leis especiais, garantindo a unidade do nosso sistema jurídico. A regra aqui é dura e irrefutável. A única fonte imediata do direito penal é a lei, estritamente a lei formal. Com isso, a gente destrói qualquer tentativa do examinador de validar o costume como meio de criar crimes ou agravar penas. Sem chance. Só a lei, em sentido estrito, tem esse poder de ditar norma penal incriminadora. E falando em aplicação no espaço, a extraterritorialidade incondicionada pede memorização cirúrgica de alguns cenários. Os principais: crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República e genocídio praticado por brasileiros. Por que isso importa? Porque o poder punitivo do Estado brasileiro ultrapassa fronteiras e alcança o cenário global exatamente para proteger interesses nacionais supremos, não importando o local onde o fato ocorreu. Para consolidar toda essa lógica da estrutura penal e fechar nossa análise, deixo essa provocação. A soberania internacional poderia de fato bloquear punição de atos que violam os interesses mais vitais e supremos do Brasil? A compreensão da extraterritorialidade mostra que não. A proteção dos valores supremos do nosso Estado prevalece diante de qualquer fronteira física. Manter esse raciocínio claro e afiado é a garantia de alta produtividade e de resposta exata na hora da prova.